Nesse vídeo aqui hoje, você vai ver uma estratégia específica para diversificação da carteira de investimentos, já para você começar, certo, diversificando seu patrimônio para não correr risco. No final, ainda te dou 4 dicas importantíssimas para você escolher os seus investimentos e onde você vai começar. Bora? Eu sou o Gustavo, você está no Investidor Classe Média. Aqui a gente mostra que dá para investir com pouco dinheiro, dá para começar de baixo, mesmo assim receber dividendos, proventos, renda passiva, bonificação de empresas, construir um patrimônio e uma carteira previdenciária. Antes da gente começar, preciso que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e que você ative o sino. Ativando o sino, toda semana você é notificado com um novo vídeo, com novos aportes, novas dicas sobre investimentos e mostrando o que eu venho fazendo com os meus investimentos que a gente começou lá nos outros vídeos. Mas deixa aqui nos comentários abaixo. Você já investe? Você já é investidor? Você já entende do assunto? Você vai começar ainda? Deixa aqui seu comentário, é importante. E para a gente começar, eu quero abrir uma primeira reflexão antes de tudo. Por que você quer investir? Por que isso é importante para você? Essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. Por que você quer investir? Né? Vou te dar 3 nortes aqui para você já começar a pensar nos seus investimentos. Olha só, muita gente quer investir para quê? Para criar uma reserva, né? Se acontece alguma coisa, ele tem essa reserva. Muita gente quer investir, que é o meu caso, para receber uma renda passiva, né? A renda mensal passiva, para construir uma carteira onde você vai se aposentar com essa carteira e no futuro receber os proventos ali. Então, essa é uma carteira de renda. Ou uma carteira de crescimento, que é um crescimento patrimonial. O valor que você investiu, ele vai crescendo. Parece a mesma coisa, mas tem algumas particularidades na hora de você fazer a divisão dos seus investimentos, é importantíssimo. E quando a gente fala nesses investimentos, a gente tem que entender no que a gente pode investir hoje em dia, né? A gente tem vários modelos de acordo com aquelas 3 características anteriores. A gente pode investir em renda fixa, em ações, fundos imobiliários, BDRs, fundos de investimentos, FIAGROS, ações no exterior, criptoativos e ETFs. Tudo isso parece muito confuso para você, mas ao longo dos vídeos eu vou explicando cada uma dessas modalidades de investimento. Por isso que é importante você acompanhar o nosso canal, se inscrever e ativar o sino, porque você vai aprendendo aos poucos maneiras diferentes de investir e qual que é a estratégia por cada, né, investimento ali, o que está de trás, tá bom? Então assim, primeira coisa, você sabe daqueles 3 nortes e sabe dessas modalidades de investimento, mas assim, primeira coisa, você tem que descobrir qual que é o seu perfil de investimento, né? A gente tem um perfil mais conservador, um perfil moderado, um perfil sofisticado. O perfil mais conservador é aquela pessoa que tem medo das ondulações do mercado, tem medo de comprar ações, investir em fundos imobiliários. Ela quer uma coisa que ela tenha certeza de que vai dar certo. Uma pessoa mais moderada, ela tem um tipo de investimento onde ela consegue ali suportar algumas ondulações, já é mais diversificada a carteira de investimento. E uma pessoa mais sofisticada, ela já é mais arriscada, ela já tem mais ativos de risco na carteira de investimento. Eu separei alguns comparadores para a gente começar a entender do início a questão dos investimentos, para você analisar lá no seu perfil. Daqui você já vai conseguir meio que filtrar um pouco qual que é o seu perfil de investimento para você começar a fazer aí os seus aportes. Olha aqui na tela comigo, a gente tem, por exemplo, um investimento na Bolsa de Valores, um investimento na poupança. Então, olha a diferença aí nas cores. No rosinha a gente tem investimento na poupança, vê que ele cresce mais de forma linear, sempre crescente. Então você colocou uma quantia, R$10.000 na poupança. Ao longo dos anos, esse R$10.000 virou R$15.000 de forma linear. Já na Bolsa de Valores já tem uma certa volatilidade. Essa volatilidade às vezes sobe, às vezes abaixa. Os ativos ali ficam oscilando de preço. Mas observe que, mesmo com as ondulações, ao longo do tempo, o investimento se tornou mais bem sucedido. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tolera mais risco, você pode ir na Bolsa de Valores, que você vai ver essas ondulações, mas no fim das contas, se você se manter na estratégia que eu falei, você vai conseguir um rendimento melhor. Quem investiu na Bolsa os R$10.000 em 10 anos, dobrou o patrimônio, ao contrário da poupança, que rendeu só 50% em comparação. Um outro tipo de comparador que eu quero que você preste atenção também na tela é o seguinte:
Em determinados períodos do ano, ou dos anos, digamos assim, né? O investimento da poupança ele tem se tornado um pouco ruim por questões de não bater nem a inflação. Ou seja, você guardou seu dinheiro lá na poupança, ele cresceu linearmente sim, mas a inflação foi mais alta do que esse crescimento, então acabou que mesmo com esse dinheiro rendendo, você perdeu valor na moeda, ao contrário de outros investimentos que também são de renda fixa e seguros, similar ao que acontece na poupança, você tem investimento um pouco melhor, tipo o Tesouro Direto do Governo Federal, né, que é a próprio Tesouro Selic, ali, que é o mais simples de todos. A gente tem os CDBs também, dos bancos, que são atrelados ao índice do CDI. A gente observa que, para o seu perfil conservador, a gente tem também investimentos que são tão seguros, legais e lineares, e são melhores do que a poupança, porque você coloca hoje o dinheiro na poupança, seu dinheiro vai render, ok, vai render, mas perde valor pela inflação, entendeu? Vai chegar lá no futuro, ele vai ter rendido, mas não vai satisfazer aquela questão do sucesso no investimento, tá bom? Agora, um outro comparador que eu quero que você observe é, por exemplo, a gente compara aqui com o Ibovespa, por exemplo. O Ibovespa, observe que ele teve essas ondulações ao longo desses anos, né? Aqui a gente está ao longo de 10 anos, mas ele rendeu 47%, ao contrário de um CDI que rendeu 40%, ao contrário da inflação. Vê que o IPCA é a inflação, tá? Vê que o IPCA subiu 30%, então o Ibov subiu a mais, né? O índice Ibovespa. E ele nem é um índice tão bom assim, que eu vou te mostrar outros melhores. Olha só, a gente tem um índice chamado de utilidades, que são empresas do setor de utilidades, que é energia, saneamento, petróleo e gás, tá bom? Então, assim, se você investiu nesta modalidade, nessas empresas, observe que teve as ondulações da renda variável, né? Foi um pouquinho mais arriscado, mas no fim das contas, em termos de rentabilidade, foi bem maior, né? 135% comparado ao Ibov, 47%, e nem se compara com a questão da poupança ou com a inflação, né? Um último aqui para a gente analisar é o índice de dividendos. Olha que legal, esse índice de dividendos, ele é atrelado às empresas da Bolsa de Valores que pagam dividendos, que pagam esses proventos. Então, quem investiu nessas empresas também, o chefe que teve essas ondulações, mas rendeu 90%, ao contrário do Ibovespa, que rendeu 47%, do CDI 40%. Entendeu? Então, esses são índices comparatórios para você começar a analisar e falar assim, será que se eu investir aqui um pouquinho mais arriscado, faz sentido para mim? Ou será que eu vou ficar aqui mesmo nesse perfil que é mais seguro? Tá bom? Então, assim, qual deles é o melhor investimento? Teoricamente, não existe o melhor investimento. Existe qual o melhor investimento para a sua necessidade. O que você quer investir, tá bom? Então, olha só, trouxe como exemplo aqui o meu jeito de investir, o que eu tenho feito de acordo com o meu perfil. Então, o que é? Eu sou um profissional que hoje, em 2023, eu tenho 37 anos, eu sou um profissional autônomo, o meu salário ele é ondulatório de acordo com o mercado e com a economia global, tenho um consultório. O que eu preciso se eu sou autônomo? Eu preciso de segurança, então eu preciso ter uma rendinha. Eu preciso de ter estabilidade, então eu preciso de ter uma reserva. Eu preciso de um crescimento moderado para ver a evolução do meu patrimônio. De acordo com as minhas necessidades, eu vou escolher o meu investimento, entendeu? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que é concursada, ou você tem garantia do seu salário por um longo período, você pode ser um pouco mais arriscado. Uma pessoa que já não, depende muito dessa questão da variação do mercado, igual no caso dos consultórios ou comércio, ela precisa ter uma segurancinha. Então depende de cada um, entendeu? Então, olha só, minha carteira hoje, ela é desse jeito, ó. Eu tenho 20% da minha reserva de emergências, de todo o meu patrimônio, 20% é minha reserva de emergência. 45% é de fundos imobiliários. Por quê? Porque lembra que eu falei que eu preciso da segurança da reserva de emergência? Preciso da renda mensal passiva que vai nos fundos imobiliários. Eles me pagam todos os meses os aluguéis. E eu preciso de crescimento patrimonial em menor quantidade, 35% com as minhas ações brasileiras. Essa é uma das modalidades de investimento que eu analisei pelo meu próprio perfil. Você vai analisar o seu perfil, o que você quer montar. Aqui a gente já está dando uma ideia. Não é indicação de compra, nem venda de ativos, nem de investimento. É só para você estar mais esperto, tá bom? Além desse macro todo, dentro dessas divisões, a gente tem as diferentes modalidades de investimentos, né? Então, assim,
De reserva de emergência, eu gosto de usar esses dois que eu tenho do Tesouro Selic direto, que é só para ali corrigir a inflação, o dinheirinho que eu deixo guardado. O computador quebrou, o meu veículo de transporte quebrou, eu preciso de um urgente. Essa é a reserva de emergência, tá bom? Posso escolher um CDB de liquidez diária de um bom banco também, né, que eu tenho dinheiro ali já no outro dia, se eu precisar. Aí, já nos fundos imobiliários, que é a maior parte da minha carteira, tem fundos imobiliários, eu tenho o quê? Fundos de papel, fundos de tijolos. Veja os vídeos anteriores que eu explico direitinho a diferença desses fundos imobiliários. Vou deixar aqui no card, tá? Ações brasileiras, aí a gente tem ações de bancos, de energia, saneamento, commodities, petróleo, tem small caps, que são pequenas empresas. Então, toda essa diversificação tá lá dentro do meu objetivo da divisão da carteira que eu achei lá no início pelo meu perfil de investidor. Entendeu onde você tem que olhar? Então agora, presta bem atenção, vou te dar essas 4 dicas para você começar a criar o seu perfil, tá bom? Para você analisar. Olha só, em que você deve pensar para poder investir. Primeiro, analisar e entender o seu perfil de risco. Segundo, qual é a sua estratégia de aportes? Eu vou aportar todo mês, toda semana, eu vou aportar muito, vou aportar um pouquinho, 10% do meu salário, 50% do meu salário, vou aportar só o 13º. Essa estratégia tem que estar bem definida. Divisão da carteira de investimentos. Eu vou ter 20% também de reserva, mas eu vou ter o resto só de ações brasileiras. Não quero fundos imobiliários, que eu quero que o meu patrimônio cresça mais rápido, por exemplo. Essa é uma modalidade de investimentos também. Eu não quero ter reserva de emergência porque eu já sou estável, eu sou casado, minha esposa tem a reserva de emergência dela, a gente pode usar, e eu posso ser um pouco mais arriscado. Então, você vai analisar isso, tá bom? Quarto e último, não sair comprando tudo quanto há na bolsa de valores, senão você pulveriza os seus investimentos e acaba que você tem uma açãozinha de cada empresa, no fim das contas, quando há um crescimento do mercado, você não consegue competir com essa rentabilidade. Então você tem que escolher poucos ativos para você começar, tá bom? Então um exemplo da carteira do canal, olha só, é que a gente tem 4 ações em fundo imobiliário. Tá vendo que ela já é diferente do meu perfil de investidor pessoal? Aqui eu já não tenho reserva de emergência, aqui eu tenho fundos imobiliários, hoje está em 30% e 70% de ações brasileiras. Por quê? Porque eu quero crescimento patrimonial, depois eu faço a troca para receber renda mensal passiva. Entendeu? Aqui é só uma ideia. Então a gente tem as 4 empresas de setores diferentes, né? Taesa Energia, Klabin, Papel e Celulose, Banco do Brasil, setor financeiro e Gerdau, setor de commodities, e fundo imobiliário VGLF, que é um fundo mais misto. Tem vídeo desse fundo que eu vou deixar no card aqui também para vocês, tá bom? Qual que é o exemplo de uma carteira segura, assim? O que seria mais seguro visando o mercado, por exemplo? Aí já seria, olha só, a parte da renda fixa já toma uma maior porcentagem, tá? A pessoa que tem mais medo. É uma carteira que você pode começar ela assim no seu primeiro ano e ir mudando aos poucos, entendeu? Nada é inflexível. Você começa seguro com a renda fixa ali em 60%, um pouquinho de fundos imobiliários, aí você põe o dedinho nas ações, aí depois você vai entendendo como o mercado funciona e começa a fazer a sua própria estratégia e vai modulando, tá bom? Então assim, o que você vai analisar? O que você quer? Conheça o seu perfil de investidor, arriscado, conservador, moderado. Defina a estratégia dos seus aportes. Tem que ser consistente, perseverante nisso. Não pode aportar uma vez e abandonar. Tem que ser constante, mesmo que seja R$50, entendeu? Não importa o valor, importa a sua mentalidade de investidor. Se proteja com a sua reserva de emergência. Tenha pelo menos um pouquinho ali guardado. Porque acontece, gente. Na vida acontecem coisas imprevistas que a gente tem que arcar depois. Para você não ficar sem fazer os seus aportes, você tem ali sua reserva, tá bom? Tem uma estratégia específica de acordo com o seu perfil e vai reavaliando ao longo dos anos a sua estratégia, porque os objetivos mudam, né? Para você entender, acompanhe os outros vídeos da carteira do canal aqui, vocês conseguem entender o raciocínio lógico por trás desses investimentos, tá bom? Então assim, o vídeo de hoje é esse, espero que você tenha entendido o propósito. Coloque também em ação, mesmo que seja com pouco dinheiro, coloque essa estratégia em ação, que isso vai funcionar para você. Tá bom? Lembrando que não é para copiar, não é indicação de investimento, é só para você se nortear com isso, tá bom? Se você esqueceu de deixar o like, deixa o like por gentileza, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo se você gostou da divisão
com maior renda fixa ou se você é um perfil um pouco mais arriscado, tá bom? Eu te vejo aonde? No próximo vídeo. Até mais.